No Saber Direito desta semana, o professor Murilo Bórcio Battaglia apresenta um curso sobre direitos humanos. Durante as 5 aulas, ele aborda os direitos humanos fundamentais, o direito à informação no Brasil e no mundo e fala sobre os instrumentos de acesso à informação. Assista a aula 2. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início então agora à nossa segunda aula, tá? Aqui no programa da TV Justiça, que a gente traz para vocês diversos conhecimentos sobre o mundo jurídico, de modo mais acessível, didático para a própria população. Então a gente está aqui novamente me apresentando, o professor Murilo. Estamos aqui falando um pouco mais com vocês sobre os direitos humanos, e especialmente o direito à informação. A aula 1, a gente verificou a questão dos principais elementos que envolvem aí os direitos humanos, né? O conceito de direitos humanos, os principais temas, os principais marcos históricos e também as dimensões ou gerações de direitos humanos. Nessa aula 2, o nosso objetivo é mergulhar mais aí no direito à informação como um direito humano. Como a gente comentou na aula passada, o direito humano envolve um aspecto internacional. Então, o tema da aula de hoje agora é a gente falar um pouquinho sobre o direito à informação no mundo, ok? Então, essa a premissa, é esse o objetivo que nós vamos ter a partir de agora. Então, vem comigo, nós vamos falar então justamente sobre o conceito de direito à informação, a vinculação com a democracia, tá? E como existem convenções internacionais, declarações aí que dizem e trazem, digamos assim, né, os direitos humanos, especialmente o direito à informação. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, envolve aí até um contexto internacional, documentos internacionais que foram aí referência para nós no mundo todo, para que depois, na próxima aula, a gente comente aí sobre a Lei de Acesso à Informação aqui no Brasil, o direito à informação aqui no Brasil. Então, toda essa aula é como se fosse um preparo contextual internacional para a gente verificar como os países, de um modo geral, trazem esse direito à informação, como organizações internacionais trazem esse direito à informação, para depois a gente chegar até o Brasil, especialmente como esse direito está regulamentado no Brasil, que é objeto das próximas aulas. Agora a gente foca nesse aspecto internacional. Ok? Então vamos lá, tá? Para começar, a gente fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembra aí que a gente comentou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento escrito que trouxe diversos direitos positivados, ou seja, escritos, ok? E aí então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, traz em seu artigo 19, tá, o seguinte texto que é referência para nós no direito à informação. Diz o seguinte aí no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Vou repetir, tá? Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, o artigo 19, pessoal, é referência para nós, tá? O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é referência para nós aqui nesse aspecto, tá? Então aí, já de cara, a gente observa que o direito à informação é um direito humano, ok? E, pessoal, é algo interessante de a gente observar que o direito à informação, inicialmente, ele estava atrelado ao direito de liberdade de expressão. Então, é essa a primeira característica dessa aula de agora, tá? A gente observar o direito à informação como um direito humano, previsto em Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? E aí também, então, trazendo esse aspecto que estaria ligado inicialmente à liberdade de expressão. Depois ele ganhou uma certa autonomia no sentido de que, tá, o direito à informação é um direito em que as pessoas
podem buscar, receber, transmitir informações e opiniões, tá? Sem qualquer, digamos assim, barreira, tá bom? Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 19, tá? É referência para quem estuda liberdade de expressão e direito à informação. Esse artigo 19, pessoal, ele serviu aí como base para uma ONG internacional, que a gente vai ver na última aula, algumas ONGs internacionais e ONGs aqui no Brasil, que trabalham com esse tema, tá? Então, existe aí uma organização não governamental, artigo 19, que é uma referência também para a preservação do direito à informação, por exemplo, tá bom? Bom, vimos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, tá? Só que como a gente comentou, até mesmo no quiz da aula passada, tá? A gente verifica que os direitos humanos aí previstos nessa Declaração Universal de Direitos Humanos, essa declaração, na verdade, não teria uma natureza de convenção internacional. E aí, então, eles fizeram uma outra, né? Trazendo os direitos civis e políticos, digamos, né? Então, aí a gente teve o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Brasil ratificou e assinou também esse tratado internacional, esse pacto internacional. E ali no artigo 19 também, tá, ele traz esses aspectos do direito, tá, à informação. O artigo 19 desse pacto também fala o seguinte, tá? Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões, toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir. Semelhante ao que está escrito na Declaração Universal de Direitos Humanos, vejam aí. Então, toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, tá? Ou por qualquer outro, tá? Meio de sua escolha. Então, a gente tem esse aspecto aqui. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e proteger a segurança nacional, a ordem, saúde ou moral pública. Tá? O foco aqui nosso é nesse item 2, que toda pessoa tem direito aí a procurar, receber ou difundir informações, ok? Então, nós temos esses primeiros dois diplomas internacionais, a gente chama assim, tá? De modo a trazer esse direito à informação, ok? Bom, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tá? Só uma observação, o direito à informação está previsto então no artigo 19, tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto desse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e não no outro pacto, tá? No Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí são outros direitos. Então, o direito à informação estaria vinculado aí aos primeiros direitos, digamos assim, de liberdade, tá? Que a gente pode observar, tá bom? Além desses diplomas internacionais, tá? A gente fala também, tá? Da questão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos é uma convenção, tá? Que traz aí um rol de direitos para as Américas. Depois daquele movimento aí da ONU, né, de criação de organizações internacionais, de trazer de um caráter global mesmo, abrangendo o mundo todo, os países regionalmente e culturalmente passaram a se reunir, tá? De modo a trazerem aí elementos comuns aí para o próprio continente. Então a gente tem, no caso, a União Europeia, a gente tem a União Africana, a gente tem também aqui nas Américas a Organização dos Estados Americanos, tá? E aí, nesse sentido, nesse âmbito da Organização dos Estados Americanos, os países aqui das Américas se reuniram também e fizeram uma Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E nessa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, traz também a questão do direito à informação. E aí a gente pode observar isso no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? O Brasil também assinou esse tratado internacional e diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Repetindo,
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Repetindo, toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística ou por qualquer outro processo de sua escolha. Tá? O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas às responsabilidades ulteriores, sim, que devem ser expressamente fixadas em lei para assegurar o respeito a direitos ou à reputação das pessoas e a proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde, tá? Ou moral pública. E aí os outros incisos vão trazer algumas observações a mais, né? Então existe aí o inciso 3º que fala que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos. O 4º, a lei pode submeter os espetáculos públicos com objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, tá? E assim por diante. Mas o nosso foco é justamente nessas palavras de buscar, receber e transmitir informação ou opinião, desde que não desrespeite a outra pessoa, né, ou a segurança nacional, por exemplo. Então a gente tem esses elementos aqui, tá bom? Bom, em relação a esse aspecto internacional, a gente pode abrir um parênteses, tá? Um parênteses porque a gente pode observar que a questão das convenções internacionais, pessoal, é algo importante de a gente observar e para a gente aprofundar um pouquinho isso, quem gosta de estudar de direito internacional, a gente observa o seguinte, tá? As convenções são textos escritos em que os países, depois de geralmente uma conferência, os países eles podem aí assinar e é uma carta de compromissos, digamos assim. Eles se comprometem entre eles perante a sociedade internacional a cumprir aquilo que está previsto naquela convenção. E essa convenção, uma convenção internacional, a gente fala que ela tem alguns processos de internalização. Quando o Brasil ele participa aí de uma convenção internacional, existem vários processos para ser internalizada essa convenção, tá? E aí então a gente vai abrir esse parênteses. A gente tem o seguinte, tá? A gente tem que o Brasil, no momento em que ele participa, existem algumas fases. Quais são essas fases? São 4 fases em que os países eles podem aí então participar, internalizar o aspecto da Convenção Internacional. Primeira fase é a fase de assinatura. Segunda fase é referendo congressual. Terceira fase envolve ratificação e tem gente que complementa. Tem gente quem? Alguns autores, obviamente, complementam falando que existiria uma 4ª fase, que é a fase de publicação, né, e promulgação aí do decreto para valer internamente no país. O que diz cada uma dessas fases? A primeira fase, a fase de assinatura, é uma fase, digamos, internacional, em que um representante do país, com plenos poderes, tá, ele vai e assina o texto final de uma convenção internacional. Então, há um primeiro princípio, um primeiro sinal, tá, feito para a comunidade internacional, a sociedade internacional, de que aquele país ele está interessado e pretende observar aquilo que está previsto em determinada convenção. E essa convenção pode ser de diversos temas, seja envolvendo direitos humanos, tá? Seja envolvendo questão da natureza, do meio ambiente, seja envolvendo também, tá? Questão idosos, crianças, indígenas, enfim, depende aí do teor da reunião e do texto, obviamente, tá? Então a primeira fase é a fase de assinatura, tá bom? Uma fase de assinatura, em que um representante do país com plenos poderes, geralmente pode ser o presidente da República, pode ser o ministro das Relações Exteriores, tá? Pode ser um embaixador, pode ser um diplomata com plenos poderes, tá? Responsável aí por assinar esse documento. Uma vez assinado esse documento, a gente vai para outra fase, que é a fase do referendo congressual. A fase do referendo congressual é uma fase interna no país, em que esse texto
tá, dessa convenção internacional, ele é submetido à aprovação do Congresso. Então, tanto Câmara quanto Senado, eles vão analisar, passar pelas comissões e vão analisar se esse texto está de acordo com o que o Brasil pretende cumprir, tá? Está de acordo com as possibilidades que o Brasil pretende cumprir. Então, esse texto, tá, vai passar por uma análise. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de esse texto ser modificado, ok? Por que não pode ser modificado? Porque ele foi fruto de um debate internacional com outros países, outros atores, e não apenas com pessoas no Brasil, tá? Então, esse texto vai ser debatido na Câmara e no Senado, no Congresso como um todo, tá bom? Mas é para verificar se o Brasil cumpre, tá? Ou não aceita cumprir, ok? Então, a gente tem aí o referendo congressual. O referendo congressual é essa análise, então, pela Câmara e pelo Congresso, se esse texto vai ser cumprido ou não. A gente faz uma observação aqui no seguinte sentido, tá? Se o texto traz no próprio, geralmente no final, né, dessa convenção internacional, faz o que a gente chama de reserva. O que é reserva? Reserva é um instituto do direito internacional que fala o seguinte, tá? O Brasil, ou o país que assina aquele tratado, aquela convenção, esse texto, pode se reservar no direito, digamos assim, de não cumprir algum artigo previsto naquela convenção, naquele texto. Tá? Então, quando existe a possibilidade de reserva, significa que o país, ele, uma vez debatido aí no Congresso, enfim, por exemplo, ele pode se reservar ao direito de não cumprir algum artigo, porque ele já, então, ficaria aí impossibilitado de cumprir aquele artigo, então ele reconhece isso, mas os demais artigos ele vai se comprometer. Ok? Então, existe o Instituto da Reserva, é um ato unilateral do Estado que, uma vez permitido pela Convenção Internacional, ele permite-se aí que o país deixe de cumprir determinado artigo. Então, é um Instituto da Reserva. Tá? Diferente do Instituto da Denúncia, a denúncia não é denunciar alguém, não é expor alguém. A denúncia é sair do texto. Tá? Então, a denúncia, depois que o país já passa por todas as fases de internalização, se um país quiser sair de um tratado, ele faz a denúncia desse tratado. Por exemplo, tá? A gente viu aí em contextos anteriores de países querendo sair da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Tá? A gente teve aí países querendo sair da União Europeia, então eles fazem a denúncia ao tratado que foi originado aí para aquela organização, tá bem? Então, só esses dois institutos, duas observações importantes aí, que a gente fala da reserva e a gente fala da denúncia. Pois bem, a gente estava falando então das 4 fases envolvendo a internalização das convenções internacionais. A primeira é a assinatura, a segunda é esse referendo congressual, que se for possibilitado e for opção dos próprios legisladores, há o Instituto da Reserva para ser aplicado. Tá? Se não, assume todo o texto do tratado como um compromisso que o país vai assumir. Nesse referendo congressual, pessoal, os deputados, então, e senadores, eles verificam isso, tá? E publicam, uma vez aprovando esse texto, publicam um decreto legislativo, tá? Falando, olha, tá tudo ok, tá? A gente quer cumprir, a gente sinaliza aí para o cumprimento desse tratado. Então, uma vez o Congresso dando ok por meio desse referendo congressual, traduzido aí na forma de decreto legislativo, aí é feita uma mensagem aí ao presidente da República e a presidência da República verifica aí se ele vai ratificar efetivamente essa convenção internacional. Então, o Instituto da Ratificação é essa terceira fase de internalização de um tratado ou de uma convenção internacional. Então, a ratificação tem esse objetivo de que aí vai para o presidente da República escolher, né? Aí ele pode optar. Uma vez o Congresso dando o aval por meio do decreto legislativo, o presidente da República pode ratificar ou não ratificar aquele tratado. Uma vez ratificando esse tratado, né, o país ele deposita a assinatura desse tratado no órgão onde foi internacional específico, onde foi feito aquele tratado, geralmente a ONU, OEA, enfim, assim por diante. E aí ele se compromete perante a sociedade internacional a cumprir esse tratado, ok? Então, a ratificação é esse compromisso de que o país, ele de fato, ele analisou,
entre seus pares, entre os seus internamente, que ele assume esse compromisso. Então, a partir desse momento da ratificação, o país assume esse compromisso e deve cumprir tudo que está previsto ali naquele tratado internacional, a não ser que ele tenha feito alguma reserva àquele tratado, ok? Então, a gente observa esse instituto aí da ratificação. E aí, gente, tem um pessoal, alguns autores, né, melhor falando, que falam que existiria uma quarta fase na internalização dos tratados, que é a fase da promulgação-publicação, né? Publicidade, de alguma forma. A partir da ratificação, tá, teria que ter essa fase no sentido de que, internamente, tá, a Presidência da República publica um decreto executivo falando que aquele tratado está valendo internamente com o seguinte texto. Pá, e aí coloca o texto previsto, né, que foi previsto na Convenção, nesse decreto. Tá? E aí, então, existe essa necessidade dessa quarta fase por meio de um decreto do Executivo Federal, ok? E aí, a partir desse decreto do Executivo Federal, a gente observa, tá, a necessidade de todos os órgãos internamente aqui no país cumprirem esse tratado. Então, geralmente é assim que funciona a internalização. Assinatura, referendo congressual, ratificação e também aí a publicidade por meio de um decreto do Executivo Federal para a existência interna desse tratado. Tá? Aí, a partir desse momento, tudo que está previsto no tratado, o país tem que começar a se movimentar para cumprir tudo que está previsto ali. Ok? Existem aí alguns tratados que trazem alguns mecanismos de monitoramento para verificar se aqueles direitos previstos no tratado, se aquelas ações previstas no tratado estão sendo implementadas por quem os ratificou, por quem os confirmou. Então, a gente observa esse movimento, tá, em que alguns tratados trazem esse esquema de monitoramento para verificar se os países estão cumprindo. Ok? Então, de um modo geral, é assim que funciona essa internalização. E isso volta, tá? Para um aspecto do direito internacional que diz respeito ao monismo, dualismo. São correntes que depois você pode se aprofundar, tá? De considerar o direito internacional e o direito interno como uma coisa só, o monismo, e, no caso do dualismo, direito internacional e o direito interno são coisas distintas, por isso que haveria a necessidade dessa internalização. Então, esse dualismo, tá, justifica, digamos assim, esse procedimento de internalização dos tratados dentro de um país, e, no caso, o Brasil adota, nesse tema da questão da internalização, esse aspecto, ok? Então, falei tudo isso, tá? Uma aula aqui envolvendo o aspecto do direito internacional, justamente para falar como que esses pactos, esses tratados, essas convenções, tudo a mesma coisa, tá? Eles existem e são válidos aqui internamente no Brasil, tá bom? Então, agora a gente volta lá depois de mergulhar nesse aspecto procedimental do direito internacional, a gente volta no aspecto do direito à informação no mundo. E a gente estava falando que o direito à informação está previsto no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também no artigo 19, que originou aquela ONG internacional também que fala sobre isso, e também na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 13 aí, ok? No artigo 13 dessa convenção. Todos eles falam da questão de informar, informar-se e ser informado. O direito de receber, transmitir, tá, informação. Tá? Então, existe esse movimento de você mesmo buscar informação, de você mesmo transmitir informação e você também receber informação. Então, o direito à informação tem esses aspectos, ok? E além desses tratados internacionais, pessoal, existem exemplos que foram referência para o Brasil, tá, que a gente vai ver na próxima aula, para a legislação brasileira de acesso à informação. Então, existem alguns países que são exemplos, tá? O primeiro país que foi exemplo na questão da publicidade, do acesso à informação, é a Suécia. Em 1766 é o ano, tá? 1766 é o ano que tem na Suécia, que traz na Suécia uma legislação sobre publicidade dos atos governamentais.
Então, os doutrinadores, os autores que falam do direito à informação, sempre retomam essa legislação da Suécia de 1766 como uma precursora do direito à informação a partir da publicidade. E a gente vai ver que o direito à informação, por vezes, ele se associa à questão da transparência, ele se associa à questão da publicidade. A gente vai fazer uma diferenciação, logo menos, sobre isso, só para a gente ir adiantando aqui. Então, o direito à informação, ele geralmente é associado a esses temas da transparência pública, governamental e publicidade de atos administrativos. Então, a Suécia, em 1766, traz uma legislação sobre isso. Finlândia depois também traz uma legislação sobre isso. E os Estados Unidos também trazem uma legislação sobre isso em 1966. E os Estados Unidos também trazem essa legislação com o seguinte nome: Freedom of Information Act, o ato, né, de acesso à informação, de liberdade de informação. Então a gente tem esse ato que é o FOIA, a gente chama assim as siglas FOIA, FOIA, e esse FOIA foi referência, digamos assim, esse ato, essa lei de acesso à informação dos Estados Unidos foi referência também para outras legislações no mundo todo. Todo esse aspecto histórico, pessoal, tem um autor que chama Toby Mendel. Toby Mendel, ele trabalha sobre esse tema e ele faz uma comparação das legislações de acesso à informação no mundo todo. Então, para quem desejar, tem essa indicação de autor para você buscar esse texto. Tem na internet disponível, tá? É só acessar Toby Mendel, Direito de Acesso à Informação. É uma publicação de 2009 da Unesco em que ele faz uma comparação de legislações aí entre os países, ok? Sobre o acesso à informação. Então a gente tem então os Estados Unidos em 1966, ele traz aí o Freedom of Information Act. Só que tem uma observação muito curiosa, tá? A partir aí do FOIA, ele traz essa necessidade dos atos das agências federais, elas terem a publicidade dos atos, de possibilitarem o acesso às informações. Só que, tá? A lista de exclusões, digamos assim, é muito grande. Por exemplo, esse FOIA não serve para informações estratégicas. Esse FOIA, nessa legislação, não vale para diversas agências aí nos Estados Unidos, ok? Tem um texto da Wikileaks, uma página na internet, que fala o seguinte, tá? A legislação do acesso à informação dos Estados Unidos vale para o Poder Executivo Federal dos Estados Unidos, sendo que cada departamento ou agência do governo estabelece seus próprios procedimentos sobre como os cidadãos podem enviar solicitações. Embora muitas entidades subordinadas ao gabinete do presidente estejam submetidas a essa legislação, tá? Informações específicas do presidente e do vice-presidente dos Estados Unidos ou de sua equipe pessoal imediata não são acessíveis por meio dessa legislação. As regras dessa legislação também não se aplicam ao Congresso americano, aos tribunais federais, empresas privadas ou agências estaduais financiadas pelo governo federal, nem a governos estaduais ou locais. Né? A gente fica assim, né? Nessa reação. Então, mas de toda forma foi um marco, tá? Para essa questão do direito de acesso à informação já repercutir e ser efetivado de alguma forma. Tempos depois, veio aí um complemento a essa legislação falando do aspecto digital. A gente vai comentar aqui ainda sobre o aspecto digital. Como assim, professor? A gente vai comentar que os governos, a administração pública passou a incorporar os procedimentos digitais, técnicas, né, tecnologias da informação e comunicação aos seus processos e procedimentos, produtos e assim por diante, serviços públicos, de modo que então passou a possibilitar mais acesso às informações para as pessoas. Então aí houve o e-FOIA, né, digamos assim, a legislação dos Estados Unidos de modo eletrônico, né, regulamentando isso de modo eletrônico. Então a gente tem essa primeira observação em relação à legislação dos Estados Unidos sobre o acesso à informação, ok? E aí a gente tem outras referências também. Como uma referência, a gente tem a Lei do México de Acesso à Informação. A Lei do México de Acesso à Informação, ela data de 2002. E aí houve várias reformas nessa legislação, ok? Mas o principal como referência para outras legislações no mundo sobre o acesso à informação foi que o México trouxe uma agência, tá, independente, ou seja, não vinculada a governo,
tá? Então, existem diversos representantes da sociedade, de órgãos, enfim, que compõem essa agência que não estaria atrelada ou subordinada ao governo. Seria uma agência responsável por assegurar o direito à informação no México. Então, todos os procedimentos, enfim, como fazer, passa por essa agência independente. É diferente de outros países, como por exemplo aqui no próprio Brasil, tá? Em que existe uma crítica que se faz de que a agência responsável pelo acesso à informação estaria vinculada ao governo. Independentemente disso, tá? Que no caso é a CGU, Controladoria Geral da União, especificamente para o Executivo Federal. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Mas enfim, a CGU aqui no Brasil, ela assegura o direito à informação, especialmente voltado para o Executivo Federal. Depois a gente fala dos outros poderes, como o Judiciário e também o Legislativo, ok? De toda forma, a legislação mexicana também, então, foi referência em relação a essa agência específica do México, ok? Depois, a gente também tem um caso no Chile, tá? A gente tem um caso no Chile que fala aí sobre a necessidade da legislação chilena trazer esse direito. E como que foi esse contexto para que o Chile, a legislação do Chile, fosse referência para os demais países? O Chile teve um caso interessante, pessoal, porque houve aí um movimento no Chile de algumas pessoas procurarem informação de um empreendimento florestal lá no Chile, tá? E aí essas pessoas, tá, elas pediram para o governo como que ficaria a questão da preservação da floresta em determinada região, em virtude de um empreendimento ali naquela localidade. Só que o governo começou a negar, nós não vamos responder, nós não vamos prestar essa informação para você. Aí essas pessoas não se conformaram com isso, foram buscar lá no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos aquele direito à informação e acionaram um mecanismo que a gente tem no direito internacional, que é o mecanismo aí dos sistemas de proteção de direitos humanos. Fazendo parênteses também, que a gente tem aí um sistema de proteção de direitos humanos. Como que é esse sistema? Esse sistema diz respeito aí à possibilidade de as pessoas acionarem esse mecanismo para falarem, olha, meu país está violando essa convenção que ele mesmo assinou. Não está cumprindo os direitos previstos nessa convenção. Então aí a gente tem os sistemas de proteção dos direitos humanos. A gente tem o sistema da ONU de proteção de direitos humanos, que não é objeto aqui nesse momento, e a gente tem o sistema de proteção aqui nas Américas, que envolve a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como o professor aqui comentou no início da aula. Essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos traz aí um sistema de proteção a partir de dois grandes órgãos, a Comissão e a Corte. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essas pessoas do Chile que queriam esse acesso à informação e o acesso à informação estava sendo negado a eles, acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fez algumas recomendações para o Chile, mas o Chile não aderiu, então passou o caso para a Corte. E aí, na Corte, condenou o Chile a ter uma lei de acesso à informação, a regular esse direito de acesso à informação. Esse é o chamado e o famoso caso Claudio Reyes, tá, versus Chile. Então, pode pesquisar aí, tá? Existe esse caso, Claudio Reyes versus Chile, que trouxe esse aspecto de que, por conta dessa negativa de acesso, o Chile foi condenado a ter uma legislação de acesso à informação. E essa legislação do Chile, tá, foi referência internacional para outros países. Essa legislação do Chile é de 2009, tá, e aí foi referência para outros países terem uma legislação que regulamente esse direito. Tá? Então a gente tem esse aspecto como referência também. Ok? E nós temos também no Brasil um caso que foi para a Comissão e depois para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso da Guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia é uma organização aí que existiu durante a ditadura militar, que teve diversos integrantes que sumiram, digamos assim, e os familiares dessas pessoas que sumiram, tá, durante a ditadura militar entraram com um pedido na comissão. A comissão levou isso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? E essa corte condenou o Brasil
digamos assim, a ter uma reparação histórica em relação a essas famílias, essas pessoas que sumiram, a buscar de fato onde estão ao menos aí os corpos dessas pessoas, né? E trazerem aí, como eu posso dizer, trazerem aí algumas indenizações em virtude desses acontecimentos durante a ditadura militar. Mas o que isso tem a ver com o acesso à informação, tá? O acesso à informação a partir desse caso, tá? O Brasil não foi condenado a ter uma legislação sobre acesso à informação porque na época dessa decisão o país já estava debatendo no Congresso uma legislação sobre o tema. Acontece que esse tema foi importante, esse caso é referência internacional, especialmente para o Brasil, porque trouxe o debate do direito à verdade, tá? O direito à verdade, o direito à memória, tá? O direito de acesso a informações que de fato aconteceram, né? Durante a ditadura militar especialmente. E aí a gente vai ver na próxima aula que a partir desse caso foi criada aí então a Comissão Nacional da Verdade, tá? Então existe aí esse debate do direito à verdade, à memória, enfim, então existe essa situação como um marco, uma referência para o direito à informação, ok? Então a gente tem esses elementos e aí, tá? A gente tem também uma iniciativa internacional que a gente chama de OGP. Essa iniciativa internacional com o nome em inglês, a sigla em inglês, OGP, traduzindo, né, para o inglês e depois para o português, Open Government Partnership. Parceria para o governo aberto. Essa parceria para o governo aberto, pessoal, ela surgiu, tá, com alguma ideia do presidente Obama em 2009. Tá? Em 2009, o presidente Barack Obama, lá dos Estados Unidos, ele fez um memorando em que, nesse memorando, ele direcionou que todas as agências federais que estavam subordinadas a ele tivessem aí mecanismos de participação popular, de colaboração entre empresas e agências e também de transparência. Desse memorando, ele desenvolveu essa ideia, chamou o Brasil, tá, para em 2011 o Brasil, junto com os Estados Unidos, presidirem o que a gente chama da OGP, dessa parceria para o governo aberto. O que é essa OGP, professor? O que é essa parceria para o governo aberto, essa Open Government Partnership? Essa parceria para o governo aberto é um fórum internacional, pessoal, em que alguns países se reúnem para compartilhar experiências de transparência, participação popular, uso de tecnologia e de instrumentos para enfrentar a corrupção, tá? Que a gente chama aí de accountability, como a gente vai ver em breve, tá bom? Então, esses países inicialmente formados pelo Brasil e Estados Unidos, presidindo aí no primeiro ano, 2011, 2012, esse fórum internacional. Juntamente aí depois foram aderidos inicialmente África do Sul, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido. Hoje existem mais de 70 países que envolvem aí a parceria. Além de países, existe aí a possibilidade de municípios também aderirem, né? Governos locais aderirem a essa iniciativa e também a ONGs, institutos aderirem a essa iniciativa, tá bom? Mas, enfim, essa parceria para o governo aberto foi um marco na questão do acesso à informação também. Por quê? O governo aberto é essa prática democrática, está aliada à democracia, de que os países, os governos têm que prestar contas das suas atitudes. Têm que prestar contas das suas atitudes, tem que ser, todas as ações têm que ser públicas, tá? De modo que todos os cidadãos podem ter acesso a tudo que o país está cumprindo, está fazendo, tá? E aí, então, essa parceria para o governo aberto, ela surgiu, então, em 2011, só que para fazer parte dessa parceria para o governo aberto, o país tem que aderir, né, a esses princípios e ter um plano de ação para isso. Então, a cada 2 anos, os países que fazem parte da Open Government Partnership têm que ter um plano nacional de ação, um plano de ação nacional, tá? O Brasil, tá, aderiu isso, fez os seus planos de ação, tá? E aí, dentro desses planos de ação, tem que ter ações que envolvem a participação popular, a transparência pública, que aí a gente associa com acesso à informação de alguma forma, tá? O uso de tecnologias e o enfrentamento da corrupção. Tá? O uso de tecnologias para tudo isso, ok? Esse governo aberto, pessoal, esse conceito de governo aberto, que está ali associado a essa parceria para o governo aberto, o que é o governo aberto? Né? O governo aberto é essa possibilidade de o cidadão, a cidadã,
ter esse canal de comunicação com o governo, ter acesso às informações, às ações do governo, ter uma possibilidade de comunicação de modo aí bem poroso, digamos assim, entre o cidadão e o Estado. E esse governo aberto, muitos autores falam que já existiria por conta do próprio regime democrático. E aí a gente entra no tema da democracia. A democracia é esse regime do povo, né, regime político em que o povo é detentor do poder. Então, democracia, né, governo do povo. E aí a democracia tem como várias características, tem como algumas características justamente essa questão da participação popular, a questão da escolha, né, enfim, dos representantes por meio do povo e a própria questão da transparência. E para que tudo isso aconteça, é necessário que a população tenha um acesso à informação, tá? Acesso à informação de qualidade, acesso à informação de modo pleno, tá? De modo aí, digamos, que possibilite que ela construa o seu conhecimento, a sua opinião, para que depois a população possa aí expressar as suas escolhas, seja por meio do voto, seja por meio aí de protesto, por exemplo, seja até mesmo participando de algumas decisões na gestão pública, de alguma forma, ok? Então, a democracia tem essa característica, o governo do povo, e alguns autores da democracia classificam a democracia, vamos fazer um parênteses novamente, classificam a democracia como democracia direta, democracia indireta ou representativa, democracia participativa, democracia deliberativa. Existem várias classificações sobre democracia. Em todas elas, pessoal, o que envolve o nosso tema aqui é a informação. É necessário que numa democracia tenha a liberdade de informação. A liberdade de informação, o acesso à informação, possibilita com que as pessoas possam exercer, né? Possibilita que as pessoas exerçam aí a sua escolha, a tomada de decisão, possibilita que ela participe das escolhas, participe de alguma forma aí da dinâmica administrativa de algum modo, ok? Bom, a democracia, só fazendo parênteses, né? A democracia direta é a democracia que envolve procedimentos em que a própria população toma decisão sobre tudo, sobre todos os temas, todos os cidadãos, né, assim considerados, teriam essa possibilidade. Democracia direta a gente tem como referência lá Atenas, né, em que todos os cidadãos participavam a todo momento das decisões ali na ágora, na praça pública, tá? Por conta do desenvolvimento das sociedades, dos estados, a gente observa que ficou impossibilitado de, né, numa sociedade complexa, por exemplo, no Brasil do tamanho que é o Brasil, né, todo mundo tomar decisão a todo tempo, né, enfim, existe toda uma complexidade referente a isso. Por isso foram criados mecanismos representativos, então algumas pessoas passam a ser detentoras de poder no sentido de representar outras para tomar decisões, que são aí os candidatos eleitos, digamos assim, tá bem? Então a gente tem a questão da própria democracia indireta nesse sentido. E aí a gente observa, tá, na questão da participação, democracia participativa e democracia deliberativa, que envolve aí alguns mecanismos para que esse cidadão, essa cidadã, possa de algum modo participar diretamente dentro dessa complexidade de decisões. Então a gente tem democracia direta, todo mundo decide sobre tudo a todo tempo. Não é possível hoje isso, né? Depois a gente tem a democracia indireta, democracia representativa. Os representantes, uma vez eleitos, podem aí então tomar decisões em nome das pessoas. Só que isso gerou algum desgaste, né, de algum modo, de que nem sempre esses representantes tomam as decisões que as pessoas gostariam. Por isso, são criados mecanismos participativos ou deliberativos para que as pessoas então tenham essa possibilidade de, em algum momento, participar da decisão governamental, tá? Sendo ouvidas, simplesmente, né, consultadas, nesse sentido, que a gente chama de democracia participativa, ou então decidindo efetivamente, como no caso da democracia deliberativa. E aí, então, tá? Tudo isso para falar para vocês que, tá, a informação é o oxigênio da democracia. Tá? A informação, repetindo, é o oxigênio da democracia. Sem informação, não há essa possibilidade de conhecimento,
não há essa possibilidade de escolha, não há essa possibilidade de participação efetiva e com qualidade. Tá? Então, por isso, vários autores, tá, dizem sobre a informação que a informação é o oxigênio da democracia. Tá? E isso é o oposto de governos autoritários. Quando a gente está num governo autoritário, tá, a questão do acesso à informação é muito dificultoso, é muito difícil de ter esse acesso à informação, porque a ideia é que haja o sigilo como regra, é que o sigilo seja a regra. Então, o governo autoritário é aquele governo que não transmite tudo que ele está fazendo para a população. Tá? Então, aí a população também não tem acesso a essa informação sobre os atos para tomar decisões, enfim, até mesmo decisões pela população não é frequente nos governos autoritários, ok? Então, a gente tem essas observações referentes aí ao acesso à informação. A informação é oxigênio para a democracia, é necessário que hajam mecanismos de acesso à informação em uma democracia, que envolve aí um governo aberto, tá? Que envolve aí a possibilidade de compartilhamento de experiências na parceria para o governo aberto, e esse direito à informação está previsto em diversos diplomas internacionais e foi referência em diversos países, tá bom? Além disso, só para a gente também trazer um aspecto do papel da informação hoje no mundo, tá? A informação aí, ela sempre existiu, né? Os estados, os países sempre tiveram inúmeros dados das pessoas, inúmeros dados aí referentes ao seu território, e o estado sempre controlou e recebeu e teve esse monitoramento, tá? Esse armazenamento de informação. Antes analogicamente, agora digitalmente com o emprego de tecnologias. A gente fala que a gente está na era do Big Data, né? A era dos grandes volumes de dados. E todas as tecnologias que são empregadas pelo governo, a gente fala do governo digital, elas são armazenadas agora em nuvens, são armazenadas nesses sentidos, tá? Nesse sentido de trazer essa possibilidade, tá? De o governo, de o Estado ter essas tecnologias, esses instrumentos. Então, a gente observa esses pontos importantes na era da informação, ok? E só para a gente fechar essa parte, então, de direito internacional no mundo, tá? Existe, tá? Além da questão das convenções internacionais que envolvem o direito à informação, da própria democracia, né, que valoriza a informação, dessa parceria para o governo aberto, tá? A gente também tem algumas convenções sobre corrupção que trazem o papel da informação, especialmente o papel da transparência pública, tá? E aí, como referência para o Brasil, sempre pensando assim, tá? A gente tem a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, a Convenção de Mérida, que o Brasil assinou em 2006, e tem a Convenção da OEA contra a Corrupção, né? Que foi feita a convenção em 1996, e ratificada pelo Brasil em 2002, né, publicada em 2002 no Brasil. Tá? Nessas convenções, pessoal, elas trazem o papel da informação associado com a questão da transparência, como uma medida preventiva da corrupção. Ok? Então, sempre que for falado de corrupção, a gente sabe que é um desvio, né, de uma função de uma autoridade, né, é o mau uso do poder público para fins privados. E para evitar a corrupção, existe a necessidade de mecanismos de transparência, de acesso à informação. O acesso à informação, a transparência governamental, são questões distintas, mas aí estão no mesmo grupo, de ações preventivas à corrupção. Então, a gente tem ali, na Convenção da OEA, falando o seguinte: sistemas de recrutamento de funcionários públicos e de aquisição de bens e serviços por parte do Estado de forma a assegurar sua transparência, equidade e eficiência. Necessidade da transparência. E também aqui na ONU, tá? Que cada Estado tem que ter os seus princípios nesse sentido. Tá? Cada Estado parte de conformidade com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, formulará e manterá políticas, tá? Que promovam a participação da sociedade e reflitam sobre os princípios como integridade, transparência e prestação de contas. Ok? Com isso, nós encerramos essa parte conceitual envolvendo, né, o aspecto do direito à informação no mundo. Agora a gente vai para o quiz, para a gente assimilar esse conhecimento. Então vamos lá para o quiz?
Pensando na aula de agora, a gente vai verificar o seguinte, tá? Assinale a alternativa que apresenta o conceito de direito à informação. Então, vamos ler aqui as alternativas. O que é o direito à informação? Direito à informação é o direito ao sigilo? Direito à informação é o direito à privacidade? Direito à informação é o direito de informar, informar-se e ser informado? Direito à informação é o direito ao esquecimento? Com base naquilo que a gente verificou, direito à informação é esse direito de informar, informar-se e ser informado, tá? Então, a alternativa C aqui que é a correta, tá? As outras, sigilo, não diz respeito aí à necessidade de acesso à informação, pelo contrário, privacidade, a gente vai entrar num debate posteriormente sobre isso, tá? Esquecimento também não diz respeito necessariamente ao direito à informação. O conceito é da alternativa C. Vamos para a próxima? Próxima questão também traz aqui um pouquinho para a gente daquilo que verificamos hoje nesse momento, nessa aula. Assinale a alternativa que associa corretamente o regime democrático com o direito à informação. Alternativa A, vamos lá. A informação é o oxigênio da democracia? Acabamos de falar isso. Então, a informação, sim, é o oxigênio para a democracia. As outras estão incorretas. Vamos verificar por quê. A democracia não deve priorizar a divulgação de informações públicas. Pelo contrário, a democracia deve, sim, priorizar a divulgação de informações públicas. O regime democrático e o autoritário são semelhantes quanto ao acesso à informação. Tá errado. Por quê? O regime democrático é o oposto do regime autoritário em relação ao acesso à informação. O regime autoritário não tem essa questão de transparência, né? O regime democrático deve ter essa questão, tá bom? Seja por convenções internacionais, seja pelo próprio respeito aos direitos humanos nesse sentido. E D, a informação da democracia não se relaciona com os momentos de eleições, voto e participação. Totalmente incorreta, né? A informação na democracia se relaciona sim com os momentos de eleições, voto e participação. O cidadão, a cidadã precisa estar bem informado para tomar uma decisão em relação ao voto, à participação e às eleições. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Muito bem. Vamos para a última questão desse bloco. Agora a gente vai falar, continuando sobre isso, né? Especialmente sobre a questão das convenções internacionais. Assinale a alternativa que indique convenção internacional em que o direito à informação está previsto como referência. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção sobre os Aspectos Civis de Subtração Internacional de Menores ou Convenção de Belém do Pará. Vimos aqui na aula de hoje que o direito à informação está previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e não no outro aqui. Então, a alternativa A é a correta, ok? Convenção de Belém do Pará não diz respeito sobre isso, diz respeito à questão da proteção da mulher, né, contra aí a violência contra a mulher. Essa outra convenção diz respeito à subtração internacional de menores, não diz respeito a essa questão do direito que a gente está debatendo aqui, ok? Então, com isso, a gente encerra esse bloco e logo mais a gente tem a próxima aula. Obrigado, pessoal! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.